Nesse vídeo eu quero falar da carne, trazer uma perspectiva que eu considero bem relevante para a gente poder pensar em como podemos agir diante desse sistema opressor. E o opressor aqui não é com dois S, né? São com aquele desenho do cifrão, porque é disso que se trata, né? Quando a gente fala de regime aí capitalista, de modelo capitalista, a gente está falando dessa opressão que é para cima de diversos corpos que não querem seguir, não querem pensar a sua existência por essa lógica do objeto, da mercadoria, do uso, valor de uso, melhor dizendo. Então, eu, obviamente, não vou poder deixar de citar esse livro aqui, Tudo Incompleto, do Fred Moten e do Stefano Heiner, que é, né, eles têm a ideia aqui não é falar, do livro todo, tá? Mas eu quero pegar essa questão da carne que eles colocam, que mais ou menos é o seguinte: eles vão convidar ali os leitores a pensar o seguinte, mano, a gente vai se abdicar da nossa carne, entende? A gente vai se abdicar daquilo que a gente sente, daquilo que nos atravessa enquanto um corpo que tem seus sentimentos, né? Então eles vão falar basicamente que antes o colonizador, do capitalista, vir com essas referências de mercadoria, de escravizado, de trabalhador, esses corpos já existiam, né? A carne já existia muito antes desses conceitos de mercadoria, de europeu, de escravizado, disso, daquilo. E se esses corpos, né, se essas carnes já existiam antes desses conceitos, elas sentiam, né? Então essa carne ela já sentia algo, ela já vibrava em algo. E se uma carne sente, e se uma carne vibra, ela cria mundos. Então, pessoal, é muito importante. Eu tava doido para vir aqui tecer, né, deixar aí essa sementinha reflexiva. Tava com uma gripe aí, fiquei umas 2 semanas caído, mas eu tava doido para poder, aqui no canal à margem, deixar aí essa reflexão, com base nesse recorte que eu tô tendo através, né, da minha leitura, que é a gente pensar naquilo que de fato nos atravessa e não agir, né, não, digamos assim, reagir de acordo com as imposições, né, com essa força, né, essa questão colonialista que ainda opera diante aí das nossas relações, né, daquelas relações que não querem pensar o seu espaço, né, o seu campo, digamos, dos afetos, por essa lógica da produção alucinada de mercadoria, né, que aí o Fred e o Stefano vão falar um pouco dessa questão do aprimoramento ali contínuo, que tá sempre a gente pegar nosso corpo e colocar todas essas imposições, né, externas, para que a gente possa se auto-explorar, né, se auto-regular diante aí
da produção capitalista, né? Então aquela autocobrança absurda. Então eu tenho que ser um cara, né, ou uma mulher, tal, um trabalhador, uma trabalhadora, que eu tenho que estar sempre nesse fluxo absurdo da linha de montagem, e esse fluxo ele me, né, sei lá, ele me descaracteriza, ele faz eu me perder dentro de mim, mas não é uma perda que vai fazer eu ter dúvidas. Através da dúvida você vai perguntar, vai questionar, vai tentar procurar saber com o outro. Não, é uma perda ali que você vai indo no modo automático, e você, com essa perda, você vai estar sempre se sentindo incompleto. Você nunca vai poder chegar, né, e poder respirar, poder pensar a ideia do compartilhamento, do estar de uma maneira coletivizada diante de um espaço, porque o capitalismo ele vai individualizando, digamos, essa responsabilidade. Então, você vai olhar aí teu vizinho, às vezes algum membro aí da tua família, pensando ali de uma maneira assim bem individual. Ó, caraca, eu tenho que pensar em, eu tenho que, para eu comer, para eu pagar a conta, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, para eu estar nesse fluxo, né? A parada do capitalismo, ele não quer saber se você sabe produzir ou não, quer saber se tu tem aquele fluxo, aquela velocidade absurda, meu irmão, entendeu? Porque é o tempo, né? Então, produzir maior parte do tempo, quer dizer, produzir em grande quantidade num tempo menor possível. Então, isso vai fazendo com que esses agentes externos, né, eles vão controlando, eles vão especulando, e uma parcela significativa ela vai atuando nesse modo automático. Então, né, a gente pensar aí a questão da carne cara, tô numa relação com um patrão, vamos lá, por exemplo, beleza, eu tenho que estar aqui, eu tenho que né, pagar minha conta, tenho que pagar aluguel, né? Veja, não estou colocando o cunho moral aqui nesse lance não, hein? Mas aí o cara está numa relação com o patrão ou com algum tirano, seja lá o que for, aí ele vai ficar aturando aquilo até quando? Beleza, ele pode fazer algumas concessões por uma questão de sobrevivência, só que aí chega uma hora que esse corpo ele vai gritar, ele vai falar, né? Porque lembra, a carne não sente? Muito antes de se configurar o capitalismo, a colonização, né, a mercadoria, essa questão da obediência e tal, a carne já sentia. Então, a carne, pessoal, ela, por mais que tenha ocorrido esse regime, né, da escravidão, que foi extremamente cruel, né, violento, e dentre outras repressões e opressões sociais, o Fred e o Stefano vão colocar, por mais que isso tenha acontecido, a carne, né, continuou resistindo. Por quê? Porque ela improvisa, né? Ela, se articula, ela ressignifica, ela tem uma criatividade, ela tem sentimentos, né? Então ela tem a carne, né? Que é o corpo, tem um aspecto sensorial que o cálculo, né?
essa questão calculista, que é a logística, que é a mercadoria, que é a produção capitalista, e aí essa questão calculista não consegue capturar um corpo que burla, desobedece, improvisa, um corpo teimoso, uma carne subversiva, né? Perversa, né? E aqui no livro é colocado a perversão, é aquele que investiga mesmo, que estuda, sabe, que se interessa pelas coisas do mundo, né? Na sua complexidade, né? Enfim. Então, é isso, assim, a gente poder refletir que pode ter ali próximo de você uma questão de opressão muito forte, sei lá, religiosa, familiar, né? Aquela questão dos costumes, você pode estar num ambiente de trabalho e tal, escolar, sei lá. E beleza. Nesse contexto se valia da sua sagacidade e tal, tem que ser sonso mesmo. Acho que com um tirano você não tem que buscar ser ético, né? Eu penso muito disso. Com um tirano, com um autoritário, a gente, mano, deixa eles acharem que a gente está obediente. Mas vai chegar uma hora que esse corpo vai gritar, vai manifestar, né? Então, é isso. A gente olhar a carne assim, cara, a gente vai se abdicar da carne, é o quê? Tipo, vou me culpar? Entende? Pensar as questões da revolta, da coragem, que caminhos a gente pode, digamos assim, pavimentar, traçar, né, com os semelhantes que também não nessa, né? O que mais vai ter, aliás, é gente que está esgotada. É uma questão, porra, sei lá, científica, vamos botar assim, né? Sociologicamente, antropologicamente, politicamente, enfim, explicada. A gente pensar a carne, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente intui, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente... Qual os desejos? Estamos desejando por aquilo que nos vão impondo, né? Tentando capturar, ou a gente vai desejando aquilo que de fato, cara, faz sentido para a minha existência, né? Então é isso. Acho que quando a gente analisa, né, coloca essa noção de carne, ou pode ser de corpo, é a gente pensar que a gente pode ressignificar os nossos sentidos através, né, das relações que a gente vai estar articulando, buscando. Beleza? Ficou? Dúvida aí? Pode comentar numa boa que a gente vai encorpando aí, né, vai rebuscando aí a reflexão aí, os argumentos no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, carne, a nossa força, carne, a nossa potência, né, rebelde, para poder ressignificar os sentidos da vida. Beleza, pessoal? Lembrando aí, ó, gostou dos vídeos aqui, gostou dessa minha reflexão, compartilha aí, joga aí para teus amigos, para tuas amigas aí, né, para quem você achar que vai gostar aqui do canal. Esse tipo de atividade, pessoal, que eu, né, peço carinhosamente aqui para vocês, de poder também curtir aí, né, ativar aí as notificações e para compartilhar o vídeo, é muito importante aí pro andamento do nosso trabalho. Então, até a próxima. Saudações libertárias!